Alô? Alô, muito boa noite. Boa noite a todos que aqui estão. Aqui quem está falando é o Henrique Mota. Excepcionalmente apresentando às quartas-feiras o chat que seria apresentado ontem, por motivo de força maior. Espero que vocês tenham conseguido acessar os avisos que eu coloquei no megafone aqui do grupo Quadro de Ações, no mural, no Facebook. E enfim, boa noite Polaroid, boa noite Laraca. Então, esclarecendo aí as dúvidas de vocês sobre o que está acontecendo, é que eu tive um problema ontem e não consegui resolver no horário, e por conta disso eu tentei contatar o Alan, né, o Alan Viana, que é o responsável pelos chats atualmente, né, ele organiza os chats, e aí eu consultei ele sobre a possibilidade de fazer uma reposição do chat de ontem, hoje, que tem um horário vago, né? Hoje às 19 horas no momento tá vago. Então eu conversei com ele, ele falou: não, tudo bem, é um horário vago, se você desejar, pode fazer o seu chat, a reposição do chat na quarta-feira às 19 horas. Eu falei: então tá bom, né? E cá estamos, né? Bom contar aí com a presença de vocês. E boa noite, Augusto Rios, beleza? Que bom que vocês conseguiram ter tempo de tudo sussa, né? Por aqui também. Vamos ver se a Baby chega por aí, que ela pediu para comentar aí o resultado do quarto trimestre e anual aqui dessa polêmica empresa X aqui, OGX, né? Na verdade há uma expectativa, não teve não, Augusto Rios, eu consegui transferir para hoje, né? E estamos aqui, né? Estamos aqui. Então a nossa querida amiga Baby pediu para que eu comentasse os resultados dessa polêmica empresa OGX, e bem, é uma empresa que conseguiu captar no IPO uma quantidade considerável de recursos, né? O setor em que ela atua primordialmente, que é de exploração e produção de petróleo e gás, ele é um setor muito difícil, né? Ele é um setor intensivo de capital, né? Ele demanda recursos muito grandes para você montar a estrutura necessária para iniciar o negócio. Ainda há o risco de você, quando encontrar poços que possam ser explorados, que não haja recursos tecnológicos suficientes para que a produção daquele determinado poço de petróleo ou daquele bloco, que essa produção consiga
superar os custos de pesquisa, os custos de instalação, os custos de oportunidade em geral, né? É muito difícil você ter certeza de que, ainda que hajam setores em que você faça um investimento, capte um capital de terceiros, depois você vai amortizando isso durante o período com uma geração de caixa mais consistente. Isso no setor de atuação da OGX é bastante complicado, além do fato de que a empresa não tem o menor controle. Isso não só a OGX, mas todas as empresas do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, setor que o Peter Lynch classifica como de empresas cíclicas, né? Às vezes muita gente fica na dúvida, porque fala, Carlos Magno, aí baby, eu levei a sério a brincadeira, hein? Aí levei a sério. Levei a sério a brincadeira. Estamos aqui falando da OGX, né? Foi até uma boa oportunidade, porque aí eu agora eu fico com a chance de poder explicar para muitos de vocês que ainda ficam em dúvida o que é aquela categoria. Fala, Carlos Magno. Então, eu estou aqui aproveitando a oportunidade, falando sobre a OGX, de explicar para algumas pessoas que ainda não conseguiram entender o conceito da simplificação de categorias do Peter Lynch a respeito das empresas Coloquei para assustar, né? Ontem você colocou um monte de coisa boa. O Carlos Magno ontem no chat, tinha que ver que beleza. Ele fez uma seleção de telas impressionistas, rapaz. Sensacional. Não é um site mega informações culturais, né? Aquelas telas magníficas. E eu aqui mostrando essa coisa horrível aqui. Não, Carlos, você caprichou ontem não só na apresentação do chat, do tema, da forma como você apresentou, mas também no visu. Aí hoje eu estou mostrando essa belezura aqui, né, para assustar as pessoas aqui. Mas sério, né, foi uma boa oportunidade de poder explicar um pouco sobre esse setor, né? Porque muitas pessoas, até pela figura do próprio controlador da empresa, né? Que é um empresário, um vendedor de projetos, né? Um empresário muito bem sucedido em relação a conseguir iniciar os seus empreendimentos, né, com um vulto, porque uma empresa, como eu estava falando antes de vocês chegarem, é uma empresa de um risco altíssimo, né, um empreendimento de um risco muito alto, e que você não é por exemplo, uma empresa elétrica ou uma empresa ou uma construtora, né, que também tem custos de oportunidade para iniciar um negócio muito elevados, mas nesses setores você tem maior previsibilidade de custos, né? Você tem também uma previsibilidade de geração de caixa, principalmente nas elétricas, nas geradoras bem administradas, especialmente, né, que as geradoras têm maior risco no caso das elétricas. A construtora também tem os seus riscos, tem a sua forma peculiar de funcionar, também depende muito de crédito e financiamento de longo prazo, mas assim,
nesse setor especificamente, você faz a sua pesquisa sísmica lá, e você tem uma previsão de que aquele poço de petróleo vai dar não sei quantos barris de petróleo, mas aí você ainda tem os riscos ainda que você consiga montar uma estrutura que você tinha idealizado para aquele bloco exploratório, alguns daquelas plataformas podem dar problema e tal. E o mais difícil, né, em empresas desse setor é o controle de custos, né? Porque a matéria-prima é cotada em dólar, tem a variação da taxa de câmbio, e para a empresa, depois da fase semi-operacional, que é o caso aqui da OGX, ainda que tudo ande de acordo com o esperado, e até aqui o planejamento da empresa vem sendo executado, né? E tá sendo, Will. Sou eu, o Cenezino Henrique Mota. Boa noite, Darlan. Então, isso aí eu levei a sério a ideia da Baby aqui. Tô falando aqui sobre a OGX, né? Então, nós somos a mesma pessoa, Will. Não se assusta, não. O Cenezino e o Henrique Mota são as mesmas pessoas, né? Aí, então, aí voltando a falar sobre esse assunto, né? Ainda que todos os investimentos e o cronograma de realização da estratégia venha sendo cumprido de acordo com o esperado, tem o risco natural das empresas as empresas cíclicas. O que são as empresas cíclicas? Muita gente confunde a categorização do Peter Lynch, que ele simplificou várias categorias, porque aqui a gente pode ver pela classificação de setores, subsetores e segmentos da BMF-Bovespa. A gente tem aqui petróleo, gás e biocombustíveis. Tem algumas empresas que é consumo cíclico, outra é consumo não cíclico. Só que isso é uma divisão em segmentos e setores que relaciona-se à atividade da empresa. Isso é um tipo de critério de organização da sua carteira, que também é importante você montar uma participação acionária, um conjunto de participações acionárias em empresas que você conjugue setores diferentes que você conheça. É importante que você tenha facilidade de entender o negócio da empresa ou das empresas que você tem participação acionária. É importante isso, porque assim você vai ter mais facilidade de poder entender qualquer alteração que aconteça, que é um negócio que você entende, você ou tem facilidade de compreender, né? É interessante que alguns desses negócios você seja cliente e você consiga ver, né, pessoas que utilizem esses serviços, você consiga eventualmente verificar em loco. Mas no caso das empresas cíclicas, o que as torna cíclicas e fez com que o Peter Lynch desse esse nome para essa categoria é justamente o fato dela depender muito do crescimento da economia para ir bem, né? Como a gente estava falando aqui, são empresas que só para continuarem funcionando tem gastos enormes, né? E a demanda pelos produtos e serviços que ela oferece varia muito
e depende muito de um momento de expansão da economia, de crescimento econômico maior, né? Tanto nacional quanto internacional. E no caso dessas empresas ainda tem um agravante da estrutura de custos, né? Dos insumos essenciais a ela, né? E do próprio a cotação do produto, né? Que ela vende. Então tem que ter uma administração financeira muito competente. E hoje eu fiz agora uma breve análise da OGX, aproveitando a oportunidade, e me surpreendi com o índice de liquidez seca, né? O índice de liquidez seca da OGX está muito confortável, e isso é fundamental importância para ela na fase que ela está semi-operacional, né? Começando a ter receita, né? Como a gente vê aqui, né? Esse ano ela começou em 2006, né? Então nesses 6 anos foi o primeiro ano em que ela começou a apresentar receita, né? E para que isso acontecesse, obviamente, eu vou até, deixa eu ver se eu encontro aqui, tem um gráfico, deixa eu ver se eu encontro aqui. AGX. Aqui já mostra, mas tem antes desse aqui tem um gráfico bem legal. Por exemplo, aqui a gente pode ver nas demonstrações financeiras da empresa o CAPEX da empresa, como o CAPEX é alto, né? Que é a parte do fluxo de caixa operacional destinado aos investimentos, né? Dá para ver aqui que o saldo é elevadíssimo, né? Mas isso tudo está de acordo com a natureza do negócio e a fase em que ele se encontra. O erro que a maioria das pessoas comete é personalizar demais a figura do controlador como o negócio da empresa, como se a empresa fosse muito boa. É verdade. O Mazamune, ele me ligou e disse que não poderia ver o chat ontem. Aí eu, em consideração a ele, eu resolvi apresentar o chat hoje. Pô, praga. Pô, meu amigo, tá forte, hein? Aconteceu o maior estrago. Enfim, a Baby fez um comentário aqui. O bom da Ambev é que podemos aumentar os lucros comemorando. A Ambev tem um negócio que é fácil de entender e que você pode estar comemorando alguma coisa, né? A pessoa pode estar comemorando alguma coisa consumindo produto da Ambev, bebendo. Ela pode estar afogando as mágoas bebendo também. Então é um ótimo negócio, né? E assim, é uma categoria de empresa de crescimento moderado, né? Aqui a gente sempre vai ter oscilações bruscas, digo em geral, né? Em relação a essa categoria, é uma característica da categoria, né? Aqui em 2012 ela consumiu um pouco de patrimônio, né? Ela deve ter focado. Eu dei uma olhada muito rápida e não pude conseguir encontrar as razões. Eu entrei no release de resultados rapidamente para poder
escrever a análise e dar uma estudadinha para poder comentar sobre ela aqui, e acabei não vendo os motivos, né? Quem acompanha a empresa pode vir a perguntar para ela a respeito dessa redução do patrimônio aqui. Mas o fato é que, como era esperado, quando uma empresa está na fase pré-operacional, para que ela entre na fase semi-operacional e comece a produzir receita, ela precisa de um aumento de CAPEX, não é um aumento de investimento em ativos fixos, para que essa operação inicial passe a gerar alguma receita. Então todo esse movimento aqui era esperado. Nossa, isso aqui tá chato. Esses antivírus aqui entrando um monte de coisa. Então todo esse resultado aqui tá dentro do esperado. O problema é, como o Baster fala, né, aquela coisa do histerismo, né, aquela coisa do até uma idolatria, confundir o controlador com a empresa e achar só porque o cara é bem sucedido, então eu vou colocar todo o meu dinheiro numa empresa só, porque não, é porque o cara, entendeu? O grande erro é esse. Se a pessoa ela entende o negócio que entende muito bem o negócio da empresa, né? Porque para você conseguir operar uma empresa semi-operacional, você tem que ter um conhecimento muito maior e um acompanhamento muito mais estreito sobre a empresa. E além disso, você deve colocar, se você desejar ter participação acionária numa empresa com essa semi-operacional e cíclica, você tem que, além de conhecer muito bem o negócio da empresa, você tem que conhecer as características que empresas nessa categoria e nessa situação específica ela pode trazer para sua carteira. Então, se ainda assim a pessoa fez seu estudo e resolveu incluir a empresa dentro da sua carteira, então o que ela vai fazer? Ela vai colocar um percentual muito pequeno, né? Em geral, dentro daquele percentual do capital alocado a risco, mas um percentual menor até do que os 5% seria o mais conveniente para aquela pessoa que tem um estudo, que fez essas análises todas e resolveu fazer digamos, uma aposta, ou então tá bom, coloca lá uns 2% da sua carteira aí e vai acompanhando, né? Até agora tá tudo dentro do cronograma, né? Ela contratou uma equipe de a empresa contratou uma equipe de profissionais muito boa e está se esforçando para entregar dentro do cronograma e da realidade do negócio dela os resultados possíveis. Eu não consegui ver a estrutura de endividamento, mas aqui pelos quadros, né, houve uma natural elevação da relação dívida bruta patrimônio líquido, pelo fato da empresa ter começado a operacionalizar as suas atividades e apresentar receita, coisa que não vinha acontecendo nos 5 anos anteriores. Então era normal que para isso ela precisasse de uma participação um pouco maior de capital de terceiros para que isso acontecesse, né? Então todos os indicadores, tanto os do DRE quanto os do fluxo de caixa, estão refletindo essa situação. Por aqui no fluxo de caixa de investimento, que são os gastos e investimentos no imobilizado e no intangível e aplicações financeiras,
entrada por venda de ativos e resgate de aplicações financeiras. Aqui era normal que houvesse um incremento para que isso acontecesse, né? Houve um incremento do FCI aqui, né? Por conta, provavelmente via incremento da participação de capital de terceiros na estrutura de capital da empresa, coisa que era necessária para que ela começasse a botar o bloco na rua e começar a produzir receita, né? E é um fluxo de caixa operacional positivo, que é bom, né? E em suma, tá tudo no esquema. E mais uma vez é importante a pessoa ter, que gosta da empresa, ter essa consciência, né, de que ainda que ela tenha, vendo todas essas situações que são inerentes, mas uma coisa é você ver a situação da empresa. Tudo bem, a empresa está nessa fase semi-operacional, eu entendo e tal, mas só que o pequeno investidor que busca ter um conjunto de participações acionárias, ele tem que pensar que o negócio dele não é o OGX, o negócio dele é o conjunto de participações acionárias que ele está montando. Então ele tem que ter e desenvolver uma estratégia que leve em conta isso que ele está fazendo, né? Porque a parte da carteira de ações dele é essa, né? O negócio da carteira de ações dele é justamente montar um time de participações acionárias que tem a ver com o perfil dele no momento, né? Se ele estiver querendo montar uma carteira com um foco, com uma ligeira predominância por um crescimento mais acelerado, ele coloca um percentual um pouco mais alto de crescimento rápido, mas mesmo assim não descuidando do equilíbrio entre as categorias, né? Não descuidando de equilibrar, mesmo que ele tenha esse objetivo de dar um destaque a crescimento rápido dentro da carteira, ele vai equilibrando crescimento moderado com crescimento lento, para você ter algumas empresas que dão também um percentual de incremento de juros compostos via reinvestimento de dividendos razoável. E se ele gostar também da categoria cíclica, ele pode ter também um percentual de cíclica, que nos momentos favoráveis ao negócio das cíclicas, que são aqueles relacionados a um momento de expansão e crescimento econômico mais vigorosos, essa parcela de cíclica pode dar um ganho dentro daquele objetivo de um investidor que tenha montado uma estratégia de gerenciamento de carteira como essa. A cíclica pode dar um plus em empresas que, enquanto se mantiverem com crescimento rápido, vão manter uma estabilidade e uma consistência de uma velocidade de crescimento da taxa média do lucro líquido mais acelerada. Vamos ver o que vocês estão comentando aí. Vamos lá. Falei bastante. Obrigado, BB, pela dica, que foi uma oportunidade de ouro para falar sobre a categoria de empresas cíclicas, que é uma categoria que é muito querida pela maioria das pessoas aqui no Brasil, né? Pela própria característica e peso que esse setor vem ganhando nos últimos tempos, mas é importante que é um setor de difícil análise,
é um setor que a maior parte da sua estrutura de custos, insumos, e também da venda, preço de venda dos produtos, não é de controle da empresa. A empresa não tem nenhum controle desses preços que são tão, não só do preço de custo, no preço de venda, e como também da demanda pelos seus produtos. Ela não tem controle nenhum disso. E são empresas hiper intensivas de capital, né? Elas precisam manter um nível de investimento para continuar operando muito alto, né? Então é preciso ter uma gestão de caixa rigorosíssima. É muito comum em períodos mais desafiadores para as cíclicas que elas cortem na própria carne, né? Ou seja, ela tinha planejado, a Vale, por exemplo, ela tinha planejado uma diversificação, e ela está sendo obrigada a se desfazer de uma série de ativos, né, de um programa que o CEO anterior tinha implantado, e que agora uma decisão do atual CEO, eles resolveram, e isso é uma questão estratégica que não cabe nem a gente, uma opção, né? Dentre as possíveis, é uma opção de um determinado grau de você focar no core business da empresa, né? Naquilo que é o principal foco da atividade dela, para que ela faça frente ao momento em que ela está atravessando, né? Então, pessoal, embora as cíclicas sejam empresas que têm maior volume de negócios no Bovespa, a OGX, por exemplo, ela vai passar, acho que mês que vem, até 5% do Ibovespa, né? Então você tem duas cíclicas consolidadas, e a OGX, que é semi-operacional, 3 cíclicas como as 3 maiores participações e volume de negócios na Bovespa, né? Então elas são as mais conhecidas, só que embora elas sejam as mais conhecidas, elas atuam em um setor muito complexo para analisar. Então é complicado, né? Às vezes o camarada é um professor de geografia, tem a profissão. Professor de geografia até tem uma certa, pode ter até uma certa facilidade de entender. Digamos que o cara seja, deixa eu ver, o médico, e é algo assim que em geral fica muito longe da realidade média que se espera dele para entender o negócio da empresa. Não que qualquer pessoa que resolva estudar, não, eu gosto muito desse setor, eu acho ele muito interessante, então eu vou me dedicar a estudar e vou entender os meandros principais que atendem a minha necessidade como investidor, pessoa física. Até aqui eu preciso saber, isso é o que é importante, eu entender para eu poder operar bem as empresas cíclicas como categoria e determinada empresa em particular. Digamos que a pessoa tenha feito seu estudo,
e tenha se interessado pelo setor aqui de exploração de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Eu acho isso muito legal, esse setor, eu acho ele muito promissor. Eu fiz um estudo muito bom e eu consigo entender o diferencial de cada empresa. Então eu vou montar uma pequena participação dessa categoria na minha carteira e vou escolher algumas empresas mais consolidadas. E digamos que a pessoa tenha feito um estudo dessa empresa aqui, OGX, e tenha achado que vale a pena colocar aí uns 2% na sua carteira, enquanto se vai observando os desdobramentos da sua estratégia. Se for feito com uma consciência dessa forma, não há problema nenhum. Até porque você, digamos, montou uma carteira com 10 empresas, ou 12, 15, e bem dividida em setores, bem dividida em categorias, de forma que cada parte da sua carteira ela tem uma relação de sinergia entre elas, entre si, e esteja de acordo com o foco que você tem, né? Tem uma ligeira preferência por uma carteira mais conservadora. Então, a pessoa que geralmente tem uma preferência por uma carteira mais conservadora, ela tem um percentual de crescimento moderado, né? Foi citado aqui como a Baby mesmo citou uma empresa uma boa empresa de crescimento moderado, né? A Ambev. Então digamos que a pessoa tem uma preferência, um perfil um pouco mais conservador, então ela dá um ligeiro destaque para crescimento moderado, crescimento lento, né? E mesmo assim, mesmo que você resolva dar um destaque para essa ou aquela categoria que esteja mais de acordo com o seu objetivo, você deve procurar equilibrar o máximo possível dentro daquilo que tem a ver com a sua com o seu gosto, com o seu perfil, né? Pode ser que você não goste de uma ou outra categoria, mas você deve procurar balancear a sua carteira com o máximo de categorias possíveis que você tenha preferência, tenha mais gosto mesmo por estudá-las, de forma a você ter um time que possa funcionar até nesse caso, né? Digamos que a pessoa quisesse fazer isso, se ela montou uma situação diversificada como essas que eu citei, não tem o menor problema, né, de você operar. Mas vamos comentar aqui o que vocês estão falando, né? Estou falando aqui há um tempão. Carlos Magno aqui tá dizendo que daqui a pouco ele vai fazer uma palestra sobre micos. Acho uma boa. E essa daí vai entrar lá, a OGX. É uma boa, sim, você falar sobre isso, né? Porque muitos investidores iniciantes, eles começam fazendo essas coisas pelo fato da cotação ser muito barata, né? Cartola está comentando aqui que isso é o bilhete de loteria da galera e tá rindo. Boa noite, galera. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cartola. Bem, essa do Will já comentei, né? Quem está apresentando sou eu mesmo, e o Henrique Mota e o Cenezino são a mesma pessoa. Boa noite, Darlan. Darlan tá perguntando aqui se OGX é BBB, bom, bonito e barato. É claro que é uma piada que ele tá rindo, né? Por isso gosto da Ambev, consumidores sempre felizes. Pois é. Embora esse setor seja muito importante, o setor da OGX, ele é importante, sim, né? O produto que
ele vende, começou a vender, é importante. Então, mas Amanda, todo mundo brincando aqui. O Augusto Rios fez um comentário aqui: o GX vai bombar, água para fora do navio, pois ele está afundando. Não, na verdade, como eu comentei, né? Ninguém sabe ao certo se essa estratégia deles vai funcionar ou não, mas está andando de acordo com o planejado. O problema é muita gente que não tem estudo ficar deslumbrada e ficar com idolatria com o controlador, né? E tem uma situação no Estatuto Social da OGX, que se a empresa tiver qualquer problema, tem uma obrigação do controlador de comprar 1 bilhão em ações ordinárias, né? Ou seja, é uma empresa muito arriscada de se operar, pelas razões que eu já falei antes, né? Pela peculiaridade de ser uma semi-operacional num setor difícil, que é o setor cíclica, pelas razões que eu falei antes. Então, se a pessoa não tiver uma estratégia muito bem delineada e um conhecimento maior sobre esse setor de atuação e a empresa em particular, e começar a aportar um valor exagerado dentro da sua carteira pelo preço que está hoje, mas tá R$2 é muito barato. Só que no buy and hold, o que conta é a qualidade das participações acionárias que você consegue juntar na sua carteira. Então, se você vai colocar o seu dinheiro em algo que você não entende, em algo que ainda que seja bem feito, é difícil de dar certo, então você, para fazer isso, ou você, ainda que tenha decidido realmente, não, eu fiz meu estudo aqui, eu sei o que eu estou fazendo, é um percentual muito pequeno na minha carteira, então eu vou colocar uns 2% de OGX e vou acompanhando. Se tiver ruim, se não tiver dado certo o plano, ou eu cansar de ficar esperando, eu pego meus 2,5% e reforço uma outra categoria que eu tenho na minha carteira, ou já tenha um grupo separado de empresas de um estudo que eu fiz preliminar, e agora eu vou pegar esses 2% aqui e vou iniciar uma participação aqui numa empresa que eu já tinha separado, que eu tinha achado que era melhor e que vai reforçar a minha estratégia. Digamos que eu tinha começado com uma posição um pouquinho agressiva, eu acho que eu não aguento continuar sendo tão agressivo assim, então eu vou dar uma incrementada aqui em crescimento moderado, crescimento lento, para ficar num equilíbrio de carteira mais adequado com o perfil que eu realmente tenho, né? Porque eu tenho visto lá no Baster Coach consultas muito boas. O Carlos Magno também tem visto lá no espaço do novato, no próprio grupo quadro de ações, muitas pessoas iniciando o seu estudo o seu planejamento de construção de carteira. E assim, o que eu tenho visto mais interessante é que, em geral, as escolhas que vêm sendo apresentadas, em sua maioria, excelentes, muito boas mesmo, as escolhas da maioria das pessoas. Isso é uma
é algo que, em comparação com o que se via há tempos atrás, é uma evolução muito grande, né? Então, a gente que colabora aqui com o Baster e acho que todos vocês também devem sentir isso, porque aqui todo mundo se ajuda, né? É um motivo de júbilo, né, para nós aqui ver que a quantidade de estudos iniciais e a qualidade da maior parte dos grupos planejados que os iniciantes têm apresentado para nós. Isso é muito bacana mesmo. Mas ainda, e é natural que isso aconteça, ainda há uma confusão em relação a pessoa montar uma carteira definitiva, né? Eu vou montar essa carteira aqui com esse grupo de empresas, eu acho que o meu perfil é assim. Então isso você só vai saber mesmo na prática, né? E o ideal é, como o Carlos Magno falou ontem, começar devagar, né? Mesmo que você deseje ter uma carteira maior, começa devagarzinho, começa comprando uma ação por mês ou duas ações por mês, de setores diferentes, categorias diferentes, até você montar uma carteirinha e se acostumando com acompanhamento. Tudo isso é importante até você chegar ao tamanho que você pensou, né? Que você acha que você vai se sentir confortável. Durante o processo você pode rever essa impressão que você teve no início. Você pode achar, não, eu acho que eu preciso ter 25 empresas na minha carteira. Aí de repente você começou lá 26, 8, 10, 12. Com essas 12 aqui eu estou me sentindo bem. Ou então você montou 12. Eu separei lá umas 20 muito boas. Eu vou comprar mais algumas dessas 20, vou chegar aqui uns 15 e tal, né? Porque tem como o Carlos Magno muito bem demonstrou ontem, e para quem não viu o chat dele, eu recomendo, muito bom vocês verem a reprise de diversificação básica. Como ele demonstrou ontem no gráfico, o potencial ótimo de diversificação, do efeito da diversificação, ele alcança o ápice por volta de 8 a 12 empresas na carteira. A partir daí, ele mantém uma linha reta. Mas aí o que contaria mais seria o perfil do investidor. Se ele se sente mais confortável com um número maior do que 15, e isso para ele é muito importante, então faça. Mas não é uma necessidade, não é uma obrigação. O que seria, Laraca perguntando, o que seria plano de opções? Acho que o nome é esse, que Milha às vezes fala da Ambev. Laraca, o plano de opções é uma parcela da remuneração variável dos executivos da empresa, né? Os executivos eles podem ser remunerados com salário, com bônus sobre performances, de acordo com o atingimento das estratégias da empresa, e também com um plano de opções de compra, né? Ele tem a opção de comprar por valores determinados ações da empresa. Ele compra, ele vende. O Milha ele fala com muita propriedade em relação a isso, que em determinados casos, principalmente em empresas que são focadas em receita, como essa aqui, eu vou mostrar para você aqui um exemplo de uma empresa que é focada em receita. O que me ocorreu agora, né? Tem outras aqui, aliás tem duas.
Duas que, inclusive, essas empresas que são focadas em receita, elas são empresas que, em geral, têm uma governança muito ruim. Porque para ela, o foco principal, como companhia aberta, não é a parceria com o investidor, pessoa física minoritário, que veio a se somar no projeto e na execução do objetivo social da empresa. E sim, vou pegar o dinheiro desse pessoal aí, mas o que interessa para nós, nosso foco principal, são os controladores, então você vê aqui, é uma empresa, a TIM, né? A governança da TIM, não preciso nem falar, que todo mundo conhece, né? Então você vê que é uma empresa que tem um crescimento de receita expressivo, consistente, né? Tem uma margem muito pequena. Em geral, a margem dela, né, mesmo depois do processo de estruturação que vem tendo sucesso a partir de 2007, ela é uma empresa que o foco dela é receita. E todos esses problemas que ela apresentou de desconexão, tudo isso é relacionado ao foco dela principal, que é aumentar a receita, né? Que é a coisa que o Tetner comentou um tempo atrás, né? Que lá eles querem aumentar o ARPU, né? O ARPU é o aumento da receita por usuário, por chamada. Então esse foi um dos principais problemas da empresa. A empresa com foco em receita. É importante você verificar isso quando você estiver achando uma empresa que, embora tenha bons dados, tenha uma relação de endividamento controlada, né? Tem uma margem, como eu falei, pequena, tem um ROI característico também, não muito expressivo, tem uma gestão de caixa muito boa, mas é uma empresa que não é adequada para o minoritário. Então esse é o tipo de empresa em que, se ainda assim ela tem um plano de opções de compra para os executivos, os controladores, muito alto, e o lucro por ação não está crescendo numa velocidade maior do que o plano de opções de compra, então sai fora. Se você estava estudando uma empresa, você achou que ela inicialmente era interessante, e você começou no seu estudo a verificar que a velocidade de crescimento do lucro por ação ela é um percentual menor. No caso aqui a gente vê que é inconsistente, né? O crescimento do lucro por ação é mais um indicador para você ficar com descartar. Apesar da empresa ser boa, isso não quer dizer que a empresa seja ruim, não, mas ela não é boa para um investidor pessoa física. Isso em geral, né? Cada um escolhe as empresas que achar mais conveniente. Mas seria um caso de que, se houvesse um plano de opção de compra muito grande, você fala, não, tem muitos contra, eu não estou interessado não em ter participação em algo que apresente essas características, não. Qual Cartola? Aquela que eu coloquei o Cartola tá pedindo pra comentar aquela minha frase sobre a Grendene. Você quer mesmo que eu comente aquilo? Uma palhaçada. Ele quer que eu comente aquela minha frase sobre a Grendene ter uma celebrity vendendo seus produtos. Qual? Aquela da Gisele Bündchen? Será que eu posso dizer nesse horário? São 8 horas da noite ainda. Vou pensar aqui, Cartola.
Não, eu vou colocar lá rapidinho. É brincadeira aqui. Tem alguma criança aqui? Foi interessante, o Carlos Magno levantou uma questão a respeito da Grendene aqui, ó. Vamos lá. Prefiro que a mídia esqueça dela. Pronto, descobriram. Tomara que se limitem a apenas essa matéria. Já imaginou começarem a falar bullshit todo dia sobre ela? Chinelos de Gisele ajudam Grendene a bater concorrentes. Aí o próprio Carlos Magno comenta aqui. Eu vou aproveitar e não vou falar só sobre essa frase não. Vou falar sobre o comentário inteiro. Até parece que a ação subiu só por causa da Gisele. Gostei dessa. A assessoria de imprensa da Grendene não respondeu aos pedidos de entrevista feitos por e-mail e telefone. Também seria um ridículo, né? Mas enfim. Claro, ninguém iria perguntar sobre os lucros consistentes ou sobre a boa governança. Para vir com um papo de chinelo da Gisele, até eu não responderia aos e-mails. Aí, segundo o Cartola achou interessante, a primeira frase que eu falei aqui. Ele gostou, ele até comentou aqui embaixo. Então eu comentei que fiz uma brincadeira e fiz assim, bem, outras coisas podem subir por causa dela. Mas sem dúvida, agora a parte séria, que a estratégia de licenciar sua linha de produtos a celebridade tem ajudado a posicionar melhor esses produtos junto ao público-alvo de destino, com o design apropriado e o preço que reflete o valor que os clientes percebem como adequado, além da gestão conservadora do caixa, em uma cultura organizacional que tem seu tempo próprio de realizar suas estratégias no momento em que as condições de fato se apresentarem favoráveis, e esse conjunto de fatores tem proporcionado à companhia este sucesso que tem sido entregue até aqui. Seguimos acompanhando a execução e os resultados da expansão e o plus que os novos projetos podem vir a trazer no futuro. Aí o Cartola aqui riu, achou engraçado. O Skank aqui me defendendo. Tem sucesso, eu não imaginava que ia fazer um sucesso desse não. Skank aqui me defendendo, disse que eu sou um cara de fino trato. Certeza que ele não falou por mal. Não, só uma brincadeira mesmo. Mazamune aqui brincando, dizendo que eu sou um poeta. Então vamos lá ver aqui. Continuar comentando aqui o que vocês falaram. Bem, então tá respondida a pergunta, Laraca, sobre o plano de opções, ou você ainda tem alguma dúvida? Ah, sim, o Augusto Rios está comentando aqui que se você tiver uma carteira bem equilibrada, você pode comprar um azarão que nem a OGX. Sim, você até pode fazer isso, mas dentro de um percentual muito pequeno da sua carteira. Aí você pode fazer, desde que você tenha um conhecimento muito grande sobre o setor, né, sobre a empresa em particular. Mas isso é uma decisão de cada um, né? Eu particularmente não tenho essa inclinação. Mas a Mônica também concorda comigo. Ele não gosta muito dessa coisa de azarão. Mas, como eu tinha comentado antes de ler aqui, né, não há nada de errado em se fazer isso. É possível
ele complementa, é possível filtrar muito joio do trigo e isso no LP faz seu trabalho. Ele acha, eu concordo também com essa visão, que não é necessário ficar colocando dinheiro em azarão. O Augusto Rios complementa dizendo, tipo, 9 ações legal e uma com promessa, para mim tá valendo. Se faz sentido para o seu plano, sua estratégia, Augusto Rios, comece a pôr em prática e depois você vai reavaliando se tá de acordo mesmo, ou se aquilo que você tinha pensado anteriormente de fato representa o seu perfil na prática, né? Porque quando a gente faz o estudo no papel é tudo muito bonito, mas na hora que a gente começa a operar é que a gente vê se realmente nosso perfil é aquele mesmo, se a gente aguenta operar dessa forma e se alguma mudança de objetivos possa vir a ocorrer durante o período, enfim, uma série de fatores que a gente só vai descobrir fazendo. Cartola voltou a comentar aqui, eu já li pessoas falando que o preço justo da OGP seria 18. Aí eu penso, segue Cartola falando, baseado em que a pessoa precifica um valor assim de uma pré-operacional? É um valor de expectativa, é um chute mesmo, né? O Baster fez uns memes muito legais, ele coloca no Facebook, coloca aqui, e então como o Baster, com seu incrível poder de síntese, ele fala o seguinte sobre essa história de preço justo. Preço justo é o que está na pedra. A hora que você vai, entra no home broker e você vai ver quanto está a cotação para você comprar ou sair da empresa quando você achar que não vale mais a pena, tá com seu dinheiro lá, e aí você vai ver o preço justo, é o que está lá. Esse é o preço justo. A Baby agradecendo, legal, Cenezino, você como sempre muito atencioso. Muito obrigado, Baby. É um prazer para mim poder aproveitar essa dica que você deu. Foi muito boa, foi muito proveitoso poder falar não só da OGX em particular, como me concentrar um pouco mais na categoria cíclicas, que é uma categoria que é muito popular entre os investidores, e poder você me deu a oportunidade de poder falar mais sobre essa categoria tão importante. Então eu agradeço a você pela oportunidade que você proporcionou aqui ao chat. Will, se possível, gostaria que você desse uma analisada no setor de consumo que o pessoal diz estar, entre aspas, caro. Essa questão de caro, barato é muito relativo. O próprio Mille, que é um grande mestre, entre outras coisas, em precificação, ele costuma dizer que ele prefere as empresas de PL alto, e que ele gosta de empresas cujo preço médio esteja sempre para cima. Aquela empresa que está gerando valor consistentemente e cobrando um preço maior para você continuar sendo sócio dela, né? É aquela coisa, você não pode comparar uma BMW com um Fusca 65 mal cuidado, né? Que você não pode não serve nem para o mercado de colecionadores de Fusca. Então a questão Will, é o valor, não é o preço, não é a cotação, é o valor.
né? O valor você consegue verificar o valor. Vou aproveitar que eu já estou aqui na Grendene mesmo. A Grendene é um excelente exemplo disso, né? Uma empresa que tem uma geração de caixa, né? O Mili inclusive fala que um dos critérios para você ter, e fala com muita propriedade, um dos critérios que você deve buscar na sua carteira é você ter uma participação, um conjunto de participações acionárias harmônico e que tenha o melhor potencial de geração de caixa possível, no geral desse conjunto que você montou, porque isso é que vai garantir a consistência do lucro líquido. Se você tem uma geração de caixa constante, uma administração adequada ao seu negócio de caixa, né? Uma boa estrutura de capital, um bom índice de liquidez, para que você não tenha problemas no curto prazo, né? No fluxo de caixa operacional, você desequilibre que o fluxo de caixa de financiamento, que uma parte do fluxo de caixa de financiamento é relacionado com empréstimos e financiamentos de curto prazo, geralmente a necessidade de capital de giro. Se você tem uma boa administração de capital de giro, um bom índice de liquidez corrente ou liquidez seca, no caso de empresas que tenham um estoque consolidado, que é no caso daqui, para medir a liquidez da empresa de consumo, que tem um estoque um grande giro de estoques de mercadorias acabadas, né, que vão direto para a loja e tal. Então, para empresas de consumo, usando esse indicador, é importante usar a liquidez seca, né, que aí você pega o ativo circulante, que são os ativos de curto prazo até um ano, as obrigações de pagamentos de curto prazo também um ano. Você pega o ativo circulante, tira o estoque e divide pelo passivo circulante, também são as obrigações de curto prazo. E aí se você tiver um índice de liquidez seca de 1, você tem uma empresa com uma boa relação de liquidez, que é o caso aqui da Grendene. Então, Will, essa situação de cara e barata, ela é muito relativa, né? Como o Mili teve essa intuição, e de fato ela corresponde à prática, né? É uma intuição muito interessante. Você vê uma empresa a despeito daquela frase engraçadinha que eu coloquei ali, eu fui feliz aqui numa descrição de alguns pontos fortes do modelo de negócios da Grendene, né? Que é justamente a gestão conservadora de caixa e aquela parte dessa estratégia de licenciamento de produtos a celebridades, né? E a facilidade do posicionamento desses produtos junto ao público-alvo de destino. Então, Will, você é um setor que, em geral, quando bem administrado, ele pode vir a te dar, por exemplo, no caso aqui da Grendene, que é uma empresa que mudou de categoria, passou a ser uma empresa de crescimento moderado, de forma consistente. Deixa eu olhar aqui para mostrar para vocês. Embora ela tenha tido um crescimento expressivo, esse salto desse ano ele tem a ver com a definição de uma estratégia que a empresa foi maturando com o tempo, até chegar num formato e num momento ideal para colocar em prática essa estratégia de expansão, primeiro da produção, projetando e verificando que há um crescimento percentual consistente
da demanda pelos produtos da empresa. Então foi uma estratégia bem sucedida, feita com uma administração de caixa conservadora e adequada para o objetivo social da empresa, né, o setor em que ela atua, e isso tem proporcionado a ela atingir os resultados que ela pretende ter: uma boa rentabilidade e um crescimento moderado e consistente do seu lucro líquido. A gente vê aqui que de fato a gente tem uma excelente rentabilidade, tem um retorno sobre patrimônio líquido aqui muito bom, né? E uma margem confortável, em suma, uma empresa muito boa. E existem ainda empresas muito boas nesse setor, algumas de crescimento mais acelerado, outras cujo modelo de negócio já está numa fase de consolidação, de forma a proporcionar um crescimento de lucro mais moderado, talvez um payout de dividendos um pouquinho maior. Em suma, é um setor com opções muito interessantes. A MD aqui também é desse setor, mas aí já mais da parte alimentícia, que é uma empresa que o pessoal vem comentando bastante. É uma empresa bem administrada também, né? Mas nesse setor de alimentos ele já tem uma margem um pouquinho menor, mas ainda boa, 13%, um ROI de 20%, uma relação dívida líquida lucro líquido muito confortável, um FCI lucro líquido razoável, fluxo de caixa livre, enfim, tem várias opções, Will, que podem vir a se somar a sua carteira. Cartola comentando: a pessoa precifica sem ter dados de lucros e margens. ROI: como sou iniciante, fiquei pensando, esse valor seria de seu patrimônio? É porque na verdade também tudo isso é muito importante, mas muita gente esquece de entender como é que funciona o negócio da empresa, a estratégia mesmo, aquela coisa de você ficar vendo o número dissociado do porquê esses números são assim. Com o tempo você deve ir procurar aumentar a qualidade do seu estudo para que você consiga entender por que a empresa tem esses números, qual é a diferença do modelo de negócios dela para os concorrentes do setor dela. Por que os outros concorrentes que atuam no mesmo setor vendem os mesmos produtos, os produtos com uma qualidade similar, e por que uma empresa tem uma situação confortável e a outra não tem? Por que num setor ruim você tem empresas excelentes, como o setor de construção civil, que é um setor muito complicado, também um setor intensivo de capital, muito dependente de financiamento, que tem aqueles métodos de apropriação de receita, tem um risco de crédito muito grande, né? Custos elevados de mão de obra, tem aquela questão da customização do produto do cliente, que empresas que trabalham espalhadas em várias regiões do país têm dificuldade em apresentar um produto que o cliente enxergue no preço o valor que aquilo tem para ele, e por aí vai. Então é um setor ruim, mas que tem algumas empresas que vale a pena você prestar atenção, e você precisa entender
o que torna essas empresas diferente da média do setor, quando você faz uma avaliação setorial. O Mazamune complementa comentando que o que o Cartola falou, né, a pessoa precifica sem ter dados de lucros, imagens, ROI. Fiquei pensando se esse valor seria de seu patrimônio. O Mazamune comenta que é futurologia ao extremo, e ele tem toda a razão. É importante você ter base, e mesmo as pessoas que trabalham com trade de valor, elas, mesmo tendo uma habilidade muito grande com precificação, o fundamental para elas é a compreensão do modelo de negócio da empresa, como a empresa se estrutura para realizar sua missão corporativa, sua visão para o negócio, se essa estratégia que ela vem apresentando de fato vai levar a empresa a atingir esses objetivos, se durante o processo ela procura valorizar a participação dos acionistas minoritários como parceiros nesse processo, como parte como sócios mesmo, que aportam seu capital, parte no longo prazo você vai construindo seu patrimônio e com algumas dessas participações, e esse dinheiro vai sendo captado e permitindo que a empresa venha a atingir seus objetivos, se manter realizando a sua estratégia, como a empresa valoriza e premia essa parceria. É importante você verificar isso também. O Will concordando, que também acha futurologia, que nem costuma ler essas projeções. O Vale, está na hora de me livrar dos meus ETFs. É verdade, mas vai com calma, Vale. Vai com calma. Procura montar uma situação. Não sei como você está de reserva de emergência. É importante você ter uma folga, uma cobertura de reserva de emergência que te permita ter uma segurança, a princípio, no mínimo de 6 meses de suas despesas. O ideal é que você tenha um manancial de tranquilidade, que são 24 meses de despesas em renda fixa de alta liquidez, maior parte em poupança, um CDB, alguma coisa assim de curto prazo, né, nesse período de 24 meses. Eu recomendo que você vá no grupo de finanças pessoais e veja as planilhas do Carlos Rocha, o planejador, que ele propôs também, além da reserva de emergência, uma reserva que você constituiria, e até um plano com sugestões para você constituir essa reserva, que você deveria constituir uma reserva para consumo anual. Ele chamou consumo anual. E hoje no chat dele ele fez uma diferenciação muito interessante. Ele fez um diagrama que está lá no grupo de finanças pessoais. Ele separou a parte o patrimônio, que seria aquilo que ele vai construindo num prazo maior, das economias, que são os recursos para objetivos de menor prazo. A reserva de emergência, tem a economia para consumo anual, que também deve ser em ativos de alta liquidez, tem um ano, uma caderneta de poupança mesmo, para você fazer uma pequena viagem, para fazer um programa qualquer um pouco mais dispendioso, para você trocar um eletrodoméstico, ou o que for dessa natureza.
e também ele sugere uma aplicação em títulos do governo pré-fixados, para de repente você trocar de carro, comprar um carro, alguma coisa de menor prazo, e que estaria no que ele chamou de economias, separado do patrimônio. Eu achei esse conceito muito bom. Dá uma olhadinha lá, Vale, e pensa também em equilibrar os seus investimentos como um todo, né? Para que você não fique passando dificuldade com uma reserva de emergência muito estreita. Isso é muito ruim. Eu sei que é muito interessante estudar as empresas, né? É divertido, tem aquela coisa de estratégia, aí você vai montando sua carteira. É muito legal acompanhando os webcasts de resultados, conversando com o pessoal aqui, mas não se empolga demais não. Você tem que pensar no conjunto geral dos seus investimentos, para que você consiga ter a estabilidade necessária para se manter motivado no longo período em que você vai construindo seu patrimônio. Então vai pensando com calma a forma que você vai fazer essa eu também já comecei assim como você, Vale. Eu não sabia nada, não conhecia a Baster.com. Então assim que eu saí do fundo de ações dos bancos que eu tinha conta, que eu acho que eu não fiquei nem 2 meses. Quando eu vi a taxa de administração, eu saí correndo, fiquei desesperado. Foi muito engraçado. Mas aí, como eu não conhecia nada, e sou um cara mais cauteloso, ao invés de fazer uma mesbla maior, eu fiz uma mesbla menor e coloquei no ETF, até eu ir procurando me informar mais e começar a estudar e ter condições de pelo menos iniciar o processo de montagem de carteira. E aí a gente está sempre aprendendo e nunca vai deixar de aprender aqui com vocês o tempo todo. Mas a Muni comenta aqui que já teve gente se surpreendendo com o resultado de construtor, ou seja, nem conseguiram prever o próximo trimestre. É verdade, né? Se você, como o Mazamune, Carlos Magno, e a gente já comentou no chat da semana passada e reforçou esse comentário ontem, o Geprasda estava lá comentando também, né? É importante você ter um número de empresas na sua carteira que permita que você também tenha uma certa qualidade no seu estudo. Claro que é de acordo com o tempo de cada um, né? Se você realmente tem pouco tempo, você acompanha da forma que você puder, mas que procure ter uma quantidade de empresas que vão ter períodos que serão mais atípicos, num período de maior investimento da empresa. Você precisa verificar por que está acontecendo, por que a empresa resolveu fazer mais esses empreendimentos. Você precisa entender isso, ou num período em que a empresa passa a ter uma redução do seu lucro líquido, por que isso acontecendo, por que isso está acontecendo, e uma série de coisas que é importante. De repente, ainda que você tenha montado um time bem entrosado e que o acompanhamento através dos quadros te dá uma base muito boa, bem ampla, da demonstração de resultado do exercício, do balanço patrimonial, da demonstração de fluxo de caixa, né? Tem aqui um mural com os comentários de várias pessoas que acompanham. Isso ajuda bastante. Nem que você pergunte para os colegas aqui no mural. Aproveita esse aspecto cooperativo que o mural das ações proporciona, e entra sempre em contato com a RI, pelo menos pergunta, assiste o webcast de resultados para você aprender o que é a empresa,
com as pessoas que administram a empresa e vem levando a empresa a apresentar os resultados que despertou seu interesse em ter participação nessas empresas. Então procure ter uma diversificação de uma quantidade de empresas que permita que você possa vir a fazer isso, não continuamente, se não continuamente, pelo menos quando você identificar algo que te deixou com a pulga atrás da orelha, alguma coisa diferente, entendeu? É importante você melhorar essa qualidade, e conforme você vai ganhando maior conhecimento sobre o negócio da empresa, já que você é sócio, é importante que você adquira isso. Então uma quantidade apropriada. Claro que isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que ainda assim vai preferir uma carteira maior, e como eu comentei antes, o mais importante é que cada um, dentro da sua estratégia, se sinta tranquilo, porque investimento é para dar tranquilidade para quem investe e para a sua família. Você está te deixando intranquilo, é porque tem alguma coisa errada, e isso é o mais importante que qualquer outra coisa. Cartola comentando, está estudando, né? Aí ele acaba lendo tanto coisas boas quanto bobagens. Eu pensei, sem saber que dá esse valor se ela ainda nem mostrou seu potencial. É isso aí mesmo, Cartola, não se importe não. O processo de aprendizagem, essas coisas fazem parte do processo de aprendizagem, e o fato da gente estar aqui conversando coletivamente, a gente passa a ter uma consciência e poder separar melhor o joio do trigo, né? Will, tá certo, Cartola, estuda e questiona mesmo. William Troll Master mesmo, que tinha que entrar aqui para eu comentar Free 4. Troll Master no nível. Valeu, William, boa noite, amigo. Obrigado, Carlos Magno. Opa, sucesso lá na palestra da Rico. Tenho certeza que o povo lá vai gostar muito da sua palestra. Sucesso lá, amigo. Cartola, sim, essa é realmente uma dúvida que eu tenho sobre a OGXP. Ah, tá, então eu vou... quem for da Rico aí, pessoal, que horas lá, Carlos? 9 horas? É 9 horas? Ih, rapaz, o povo falou pra caramba. Vou ficar o resto do cast só comentando aqui. Tô atrasado que eu fiquei falando a beça. Parece que é 9 horas lá. Então, pessoal, quem for da Rico aí, aproveite que daqui a pouco o nosso amigo Carlos Magno vai começar uma palestra lá na Rico. E a gente vai fazer a nossa dobradinha semanal, né? Eu não tive ontem, mas agora a gente vai fazer a dobradinha assim mesmo. Masa está fazendo um comentário aqui a respeito das cíclicas, que Vale em particular está em 2012 numa situação de caixa muito melhor que em 2009. A decisão de cortar investimentos ele acha que é mais estratégica. Pode ser apropriada para o momento, né? É uma questão de avaliação, como eu estava comentando antes, já no início. Pode funcionar no curto prazo, mas até que ponto, quando a situação melhorar para a empresa, ela vai estar desverticalizada, acertei, a ponto de poder aproveitar todo o potencial de um momento de expansão mais favorável à empresa, né?
Bom, isso aí é uma questão de momento, de possibilidade. O fato é que, como o Maza comentou, e a gente pode verificar aqui, vamos lá ver. E o principal de uma empresa cíclica é a competência, aliás, não só das empresas cíclicas, mas isso é mais crítico ainda nas empresas cíclicas, uma boa administração do fluxo de caixa, pelo fato de serem empresas muito intensivas em capital. Gastam muito para continuar operando. O fluxo de caixa operacional, de fato, tem uma melhora boa, né? Em 2009 foi um ano, em alguns aspectos, parecido com 2012, né? O fluxo de caixa operacional melhorou absurdamente. Fluxo de caixa de investimento também, né? Fluxo de caixa de financiamento positivo. Em 2009 houve um fluxo de caixa negativo, não sei exatamente porquê, quem acompanha melhor a empresa deve se lembrar. 2012 tá aí, de fato. Mas como sempre, com um bom estudo, um bom acompanhamento. Pode vir a resultar em menor retorno futuro. Poderia ter, às vezes é uma alternativa inevitável. Vai saber só estando lá na cadeira de CEO para você saber. Mas, enfim, é uma empresa que está seguindo o seu plano. Ainda acho a cíclica mais redondinha. Mas complementa dizendo: acho que não é uma atitude recorrente para a empresa, como se todo período de baixa ela fizesse esses cortes. Começa às 20? Eita! Caramba! Se começa às 20, já passou 40 minutos aqui. Bem, pessoal, quem quiser indo lá para a palestra do Carlos, fique à vontade. Pois é, né, Will? Tem 1 milhão de PF, é isso mesmo? 1000? É 1000? Deixa eu ver. Sabe que eu nem olhei isso? Eu vou terminando aqui, vou acabar de dar uma lida. Por que veio assim? Não entendi. Aqui é isso. Não, tem isso tudo não. E 1.301.000. Ah, mas isso daí sabe o que é? Deixa eu te falar, Will, essa situação das telefônicas. O que acontece é o seguinte: as telefônicas, elas têm uma quantidade de acionistas muito grande por conta logo que houve a privatização do setor telefônico, houveram alguns planos de expansão de algumas companhias telefônicas, e se você comprasse uma linha, eu mesmo tenho perdido aí umas ações da Telemar, de uma linha telefônica que eu comprei nos anos 90. Esse negócio aí não deve valer nada, mas eu vou até procurar ver se valer aí uns 2 centavos, aí eu
coloco lá. Sei lá o que eu faço com isso, mas enfim, devido às inúmeras reorganizações societárias dessas empresas telefônicas, a gente fica sem saber se aquela linha telefônica que a gente comprou de uma companhia tal ainda continua lá, ou em qual companhia está. É uma confusão. Então é por isso que esse número maior de sócios, pessoa física, não é que sejam via bolsa não. Ia perguntar justamente sobre lucro por ação, mas já respondeu. Que bom, Laraca, consegui me antecipar. Eu gosto muito dessa empresa. Qual delas, Laraca? Eu já falei tanta coisa e me perdi. A LPA que interessa. Mas a Moni comentou, volta a comentar que pode ter o crescimento que for do lucro líquido. Se o lucro por ação não crescer, o minoritário não está ganhando nada. Está havendo uma diluição muito grande do minoritário. Então é importante se ligar no lucro por ação. E também na geração de caixa, porque se houver qualquer enguiço na liquidez, se houver enguiço na liquidez, enguiço no capital de giro, vai enguiçar a geração de caixa e depois vai chegar no lucro líquido, diminuindo a velocidade e às vezes até levando a prejuízo. Esses sócios da TIM devem contar outros mercados que somente o Brasil. Pode ser, mas também tem esse caso do plano de expansão. Valeu, Damião Aquino, muito obrigado pela contribuição. Essa pergunta, Laraca, se tem algum indicador que compara a LPA com lucro líquido, diferença do crescimento do lucro líquido com a LPA, geralmente um acompanha o outro. Mas isso tem a ver com a estrutura societária da empresa, né? Se ela vai crescendo muito o patrimônio com diversas aquisições e vai por aí. Mas a complementa dizendo que tem um esquema em que a empresa faz investimento com grana do cliente e sugere ações do nome dele. Não sei se é o caso da TIM, vale uma olhada. Mas a Moni complementando aqui, nem precisa, Laraca, você olha só pro LPA, se te agradar, ok, se não, deixa de lado. Que, como eu falei, às vezes tem diluição, mas o LPA cresce tanto que tanto faz. Entendi, não adianta comparar, exemplo, LL subiu 50, LPA subiu 30, isso não levaria a nada, isso. Bom, pessoal, 1h40. Que isso, baby? Seu time tá perdendo de 6-2 do Mirassol? Caramba. Eu espero que no segundo tempo mude isso, mas fazer o que? Acontece. Mas a Moni comentando, mas fora tudo que tá lá, tá cheio de informação adicional na cabeça, detalhes do release, e fazem toda a diferença para interpretar o resto dos números. O Will agradece, muito obrigado a todos, obrigado a sua presença também. Will, volte sempre, um abração. O Vale a gente já está dando uma olhada lá, show de bola. Obrigado, Vale, por ter colocado o link aí do grupo Finanças Pessoais para o Thiago. Esse material, Thiago, tá no link de gráficos, é uma planilha, tá na entrada da página do grupo de Finanças Pessoais, antes do fórum, você vai encontrar lá. Planejador é o nome, esse mesmo, planejador Carlos Rocha. Nazamuni fazendo alguns comentários sobre a Vale, né? A lógica deles é o minério de ferro que dá dinheiro, então estão focando nisso e reduzindo custos operacionais e de pesquisa e desenvolvimento. É um risco.
Mas enfim, se vier a dar certo, se está atingindo de forma rápida o objetivo de manter uma geração de caixa, e isso é mais importante, né? Um fluxo de caixa livre, beleza. Vamos ver o que acontece depois, né? Não dá para saber agora. Boa noite, Baby. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sugestão que permitiu que a gente viesse a comentar hoje a categoria de empresas cíclicas, que é uma categoria muito popular entre os investidores e que é uma categoria que precisa de um estudo mais cuidadoso, né? E graças à sua sugestão que nós estamos aqui dando ênfase a essa categoria e conversando mais sobre ela. Então, um beijão e obrigado por tudo. É verdade, mas eles podem estar mentindo, podem estar enganados e cabe um acompanhamento dos custos de eficiência dela. Pode ser que essa estratégia proporcione, como você mesmo complementa, uma redução de custos que pode contrabalançar o menor retorno dos ativos desapropriados. Me parece ser esse o objetivo. Bem, amigos, muito obrigado aí pela presença de todos. Muito obrigado aí pela solidariedade com esse amigo aí e com a presença aqui mais esse chat, mais essa conversa em que a gente trocou bastante ideias e conhecimento. E eu vou ficando por aqui. Foi muito bom o chat de hoje. Agradeço a todos aí, Cartola, Baby especialmente, Vale. Pois é, bom feriado para todos, boa Páscoa. Que vocês, além de se confraternizarem com suas famílias, procurem também não esquecer o significado maior que a Páscoa pode vir a representar. E na confraternização com família e amigos, tenham esse momento de alegria e paz e reflexão também. Aproveitem bastante o feriado. É isso aí, meus amores. Também é importante não descuidar da dieta também. Dieta é importante. E também para quem gosta de chocolate, para quem gosta de chocolate, além de ser mais barato, você comprar uma barra de chocolate, você tem mais chocolate do que o ovo de chocolate. Agora, nada como você vê o sorriso de um filho, de um sobrinho, de uma criança, quando você presenteia com um ovinho de chocolate com um brinquedinho dentro. É muito legal isso também. Mas vai da situação de cada um. É isso aí, Mazamune. Você tá certo. Então um abraço para você também, especialmente sempre colaborando bastante aqui com os chats e com os estudos e análises ao longo da semana na área de ações, nos grupos, sempre contribuindo aí bastante com a melhoria constante da qualidade de seus estudos aqui, trazendo bastante conhecimento pra gente. Muito obrigado, Mazamune. Então, e muito obrigado, Vale, Thiago, Will, Laraca e os demais que aqui estiveram. Não vai dar para falar o nome de todo mundo. Também agradeço aqueles que ouvirão a reprise desse chat. Mais uma vez, muito obrigado por terem me acompanhado nesse dia fora da escala. E desejo mais uma vez a todos
um ótimo feriado e uma ótima Páscoa para vocês e suas famílias. Um grande abraço e até a próxima semana no dia e horário habituais. Muito obrigado.